fazer nossa prece para a gente já se harmonizar e buscar essa comunhão espiritual. Então, vamos nos unir num só sentimento, num só pensamento, buscando esse momento aonde esquecemos qualquer preocupação exterior e buscamos, Senhor, a Tua luz radiante, essa aurora que ilumina os horizontes da nossa alma. E aí aqui estamos junto a Ti, confortados, amparados, protegidos, com um coração cheio de alegria, por estarmos mais perto da Tua mensagem e rogando ajuda para que possamos superar as dificuldades inerentes à nossa caminhada evolutiva, superando as nossas ilusões, os nossos equívocos, os nossos padrões do passado, nossa ignorância. Nos ajude, Jesus amado, a encontrar o roteiro seguro do Teu Evangelho, através da proposta da benfeitora Joana de Ângeles, que nos ajuda, ampliando uma linguagem atual, a Tua verdade divina, a Tua mensagem amorosa. Pedimos nesse momento a assistência amiga dos mensageiros, de Bezerra de Menezes, de Ernesto Miller, Marlene Nobre, Napoleão Laureano, Leonardo Correia, da nossa querida Joana de Ângeles, demais benfeitores simpáticos do nosso ideal, que nos inspire nesse momento, nos ajudando a compor com intuições favoráveis, sensibilizando nossa alma, nosso sentimento, para que possamos realmente assimilar da melhor maneira possível esses momentos aqui reunidos. E assim, amparados no Teu amor, em Teu nome, em nome dessa equipe espiritual que nos acolhe, pedimos a permissão para dar início ao estudo dessa noite. Muito bem, gente. Então, continuamos na sombra, né? É difícil se livrar da sombra, então a gente vai, né? E a ideia não é se livrar, mas poder integrar ela, então a gente vai ter que aprender a conviver bastante com ela, né? E hoje a gente vai trabalhar, então, a sombra coletiva, né? E assim como existe, né, uma consciência individual, a gente viu que tem uma consciência coletiva, né, que é a persona, também existe uma sombra individual e também, correspondendo também a nível coletivo, também existe uma sombra coletiva, né? E isso segue aquele princípio alquímico da tábua de esmeralda, né? Que o Jung vai de uma maneira concordar, né, na proposta psicológica dele, de que o que está dentro também está fora, né? Então, de uma maneira, o que move nossa sombra pessoal, né, tem uma ressonância, né, tem uma correspondência no nível do planeta Terra, no nível do âmbito coletivo, social e espiritual, né, de uma soma coletiva. E essa soma coletiva, então, vai ter várias implicações na nossa vida, né, que na cultura, na sociedade, tanto do ponto de vista de raízes que alimentam, né, concepções negativas, como preconceito, discriminação social, racial, ou mesmo nacional, cultural, né? Como também o que vai acontecer é de alguma pessoa encarnar a sombra também coletiva, né? De poder receber a projeção da sombra positiva, seja do ponto de vista de ser
como um mal, seja um mal que é rejeitado, seja um mal que é eleito e de uma maneira acolhido pelo coletivo, as duas coisas, né? A gente sabe que na Grécia, por exemplo, tem o Pharmakon, né? Que era uma prática, um ritual de purificação. Eles acreditavam que alguém que um mal se abatia na cidade, um miasma, né? Né? Uma sombra, uma maldição, né? Dos deuses, geralmente, né? Eles entendiam assim, e que porque a cidade toda estava então em maldição, não era só uma pessoa, era uma maldição coletiva. E aí eles tinham que expurgar esse mal. E aí, geralmente, esse mal era projetado, né, em alguma pessoa para poder purificar a cidade. Geralmente eram escravos ou pessoas pouco consideradas, e eles geralmente eram um casal também, eles despiam a pessoa, é feito vários rituais com cinza, outras coisas, e eles eram expulsos, né, da cidade para morrer, né, abandonados. Eram ordalho, ou seja, eles eram entregues aos deuses para ser julgados. E quem deveria salvar ou não eram os próprios deuses. Então, eles lavavam as mãos, né? A gente não tem culpa se eles morrerem, né? E agora, e aí o mal era expulso junto com eles. Agora, se os deuses salvassem essas pessoas, quando elas voltassem para a cidade salvas, isso era considerado como algo muito positivo, daí o status dela, que era negativo, mudava e era reconhecido como de pessoa de alto valor, porque foram eleitas pelos deuses. Nas tribos indígenas aqui do Brasil e de outras partes do mundo, também tem esse tipo de ritual. Por exemplo, né, o xamã, ele encarna o self, ele é projeção do self coletivo, né? Então, o self representando então a sabedoria, o elemento autorregulador da sabedoria da tribo, né? Então, porque o xamã, ele é o personagem na tribo que faz o contato com os espíritos, com os deuses, com a floresta, né? Então, de uma maneira, ele é a ponte entre o céu e a terra. Então, ele representa muito o símbolo do self, dentro da dinâmica coletiva da tribo. Mas quando existe um mal que se abate na tribo, né, e o xamã não tem como responder a esse mal, não tem como ter uma solução, eles acreditam que o mal está no xamã, não só na tribo. E aí eles têm que fazer um ritual de morte do xamã. Daí o xamã passa de ser um símbolo do self e pode ser a projeção da sombra negativa que se abateu na coletividade, e é a morte do xamã, porque eles acreditam que matando o xamã, o mal que está junto com o xamã vai embora também, e a tribo, a comunidade fica livre, então, daquele mal. Então, do ponto de vista da dinâmica coletiva, é fácil passar do céu para o inferno, né, gente? A gente já viu isso na política, né? Às vezes a pessoa está lá como um grande estadista, faz uma burrada e cai para o inferno e se torna aí o elemento que estragou o processo do país e assim por diante. Então, de uma maneira, a sombra coletiva pode encarnar em alguém, né? De uma certa maneira, né? E isso na terapia também é muito importante, né? Porque quando o terapeuta é muito idealizado, né? Eu tenho medo quando os pacientes chegam, Gelson, eu queria fazer terapia contigo, porque eu vi tu falando, tu é espírita, só tu vai poder me compreender. Daí é muita responsabilidade, né? Tu põe uma carga em cima de ti, né? Como se tu fosse... E aí tu não corresponde àquela imagem idealizada, tu cai para o inferno daí, né? E tu vira o terapeuta que não consegue entender ela, que não dá conta de nada. Então, isso é muito perigoso na relação transferencial do paciente com o terapeuta. Por isso que a gente entende os terapeutas junguianos
a gente tem de mostrar a nossa humanidade. Então, a gente pode, de uma maneira, falar um pouquinho do nosso limite, mostrar um pouquinho da nossa vida pessoal. Claro, desde que isso não invada, né? E não toma lugar a ponto de impedir o processo do paciente, né? Mas para poder mostrar um pouquinho da nossa humanidade, porque quando o paciente porque se fica a luz toda em cima do terapeuta, a sombra vai ficar onde? Em cima do paciente. Daí fica um jogo de luz e sombra. O paciente é o coitadinho, que não sabe nada, que sofre, né? Que não tem saída, que não tem capacidade. O terapeuta é o luminoso, que sabe tudo, que já é transformado, que já está, né? Aí fica uma relação desigual que não é bom para a terapia, né? Então, a gente tem que ter uma relação de equilibrar esse movimento de luz e sombra. E isso na vida coletiva também, muitas vezes, fica muito dissociado, né? Então, o bom, a luz está a gente fala no excesso de nacionalismo que hoje em dia está muito em voga nos países todos, né? Então, quem é nascido no país é o cara que tem cultura, é o cara que é, né, decente, é o cara que é, né? Quem é de outra cultura veio para aquele país tem a sombra, né? E daí é o impuro, é a pessoa que vem estragar o país, que vem roubar o emprego dos outros, assim por diante. Então, a gente vê esse jogo muito também no coletivo, de certa maneira, e que hoje está muito presente. Então, de uma maneira, o que acontece? Toda a minoria ou todo o grupo dissidente, ele vai carregar a sombra da maioria, né? Então, seja por questões de cor, de pele, seja por questões de religiosidade, judeu, cristão, ou de nacionalidade, italiano, chinês. Então, há uma tendência da gente, né, projetar a sombra no outro, porque o outro é o arquétipo da sombra. A gente viu que o arquétipo da sombra é a noção do outro, mas esse outro se torna tão desconhecido para nós, tão obscuro e ameaçador, né? Porque o outro dentro de nós, enquanto sombra, é aquele outro que a gente não consegue reconhecer que faz parte da gente. É aquele outro que a gente teme, é aquele outro que é obscuro, é aquele outro que é a projeção do lado desconhecido e ameaçador. Então, esse outro, na projeção da sombra, acaba também assumindo o arquétipo do inimigo. Então, aquele outro é o inimigo que eu tenho que vencer, é o inimigo que eu tenho que evitar, é aquele outro difícil de lidar, que eu não quero enxergar, me reconhecer ou lidar com aquilo. Então, de certa maneira, em termos coletivos, né, esse arquétipo da sombra acaba virando o arquétipo do inimigo, né? Então, isso provoca várias guerras, né? E que é alimentado por séculos. A gente vê isso, né? Nas guerras religiosas, né? Por exemplo, entre o conflito entre judeus e muçulmanos, né? Que dura séculos, e as crianças já são educadas a odiar o outro, né? E tem todo um histórico que é reforçado daí, para que esse conflito acaba sendo alimentado e reforçado, aonde o outro é o inimigo, é o demônio, o outro é o ruim, né? Então, há uma tendência daquilo que a gente não reconhece em nós ser projetado como uma sombra negativa, né? Como essa projeção do inimigo ou do mal. Então, gerando, né, que se a gente evitar aquela pessoa, evitar aquela nacionalidade, evitar aquela religião, a gente vai estar eliminando a sombra, o que é uma grande besteira, né? Porque a sombra está em todos nós, mas como está projetado lá como inimigo, que tem que ser vencido, então a gente acha que vencendo o inimigo, a gente vai salvar o planeta, a gente vai salvar a vida, e tudo vai continuar correndo bem e perfeitamente, porque o outro deixou, então, de interferir na nossa vida e ser aquela ameaça que impedia a gente de ser feliz. Então, a gente tem uma tendência de fazer isso, e de uma maneira isso acaba
criando, né, esse fenômeno de massa, né, onde nações inteiras são possuídas, constelam, né, isso que o Jung chamou de participação mística, que é um termo que Jung usou do Levi-Brun, que é um antropólogo, que fala dessa indiferenciação emocional, desse estado de não discriminação. Então, de uma maneira, o indivíduo ou o grupo, ele se identifica psicologicamente com um objeto ou com uma personagem ou com uma ideia, se tornando incapaz de poder fazer uma distinção moral entre ele mesmo e a percepção daquela pessoa, daquele objeto, né? Isso é comum, a gente viu isso na questão da figura do Hitler, né? No nacionalismo alemão, né? Que foi gerando toda uma série de questões psicológicas, culturais daquela época na Alemanha, né? E que foram personificados, então, no líder político, que pode ser Hitler, pode ser Napoleão, Stalin, Saddam Hussein, seja lá. Mas, em tempo, emerge uma figura, um personagem, que acaba sendo essa noção de personificar a sombra coletiva, mesmo que ele seja visto como sendo o salvador, né? Na verdade, ele está como sendo a luz, a projeção do self daquela comunidade, como ele vai salvar a comunidade. Mas, no fundo, ele é, na verdade, a sombra não reconhecida da comunidade que está sendo constelado ali. Quando o Jung teve aquela visão, né? Ele estava viajando pela Europa no trem e teve essa visão de um mar de sangue sobre a Europa, e ele chega na Alemanha e diz que então ele antecipa, ele tem uma percepção extrasensorial, né, aonde ele antecipa a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Ele diz que Wotan, o deus germânico, não foi assimilado pelo povo germano. E se a Alemanha não tomar consciência desse Wotan, ele vai emergir de novo, né? Ele vai de uma maneira, Hitler acabou personificando então Wotan, né? Então tudo que não é de uma maneira trabalhado individualmente em nós, né? Enquanto movimento coletivo, social, vai de uma maneira em algum momento constelar em alguma coisa. E aí então alguém pergunta, né, se o Covid pode ser classificado como inconsciente coletivo. O Covid, ele não é o inconsciente coletivo, mas ele é um conteúdo do inconsciente coletivo, no sentido que o Covid ele é a personificação, a materialização da sombra coletiva. Então, o Covid é um símbolo, sim, ele é uma manifestação no concreto de questões nossas, da qual a gente tem que se confrontar. Então, em algum momento, essa sombra coletiva vem confrontar a humanidade de questões que a gente botou para baixo do tapete e fez de conta que não existe, ou projetou no outro, mas em algum momento ela vai ter que ser reconhecida, né? Ser confrontada, e às vezes de maneira bastante negativa, de uma maneira perigosa, negativa, porque quanto mais o ego fecha os olhos, quanto mais a gente tem consciência em relação à nossa realidade, mais essa realidade vai cair no nível inconsciente, mais perigosa ela fica, e ela vai ser, então, dissociada e vai aparecer em algum lugar, em algum momento. Então, isso é um caminho, porque aquilo que nos pertence, a gente não pode fugir. Jung vai dizer isso, né? Que a gente não pode fugir de nós mesmos. Então, a gente, pensando em cima da frase do Nietzsche, né? Procuravas o pior e encontraste a ti mesmo. Acho um sarro essa frase do Nietzsche, porque ele é bastante picante na sua forma de ironizar, né, a realidade do humano, né? Então, procuravas o pior e encontraste a ti mesmo. Então, de uma maneira, nós não estamos com fugir de nós mesmos. A gente vai carregar a gente. E quanto mais a gente negar a nossa realidade,
em algum lugar isso vai aparecer. Fatalmente, em algum momento, isso vai aparecer. Ou no nosso corpo, através de uma doença, ou num problema emocional, ou na nossa dinâmica de vida e na coletividade também. Porque isso vai se somando num processo coletivo que vai, de uma maneira, também constelar, em algum momento, essa sombra coletiva, né? Então, a ideia do adversário e do mal, né? E, de alguma maneira, mesmo que o discurso seja da luz, muitas vezes as pessoas, a partir de uma pode ser uma ideologia também, né? Ou um líder que vai expressar os medos, as inferioridades de toda a sociedade, e se manifesta como fascinações fanáticas, perseguições religiosas, tudo isso que a gente viu, intolerância racial, sistema de castas, busca de modos expiatórias, caça à bruxa, ódios genocidas, tudo isso faz parte desses movimentos que a gente vê e que permeia a nossa sombra coletiva, né? Então, de certa maneira, está em jogo aí, né? É toda essa dinâmica que envolve a sombra coletiva. Então, se a sombra pessoal ela é subjetiva, de uma maneira envolve o drama de cada um, os valores de cada um, as questões inconscientes de cada um, aquilo que não é reconhecido em cada um. Então, é um processo subjetivo. A sombra coletiva acaba tendo uma realidade objetiva. Por quê? Porque, de uma maneira, ela traz à tona todo o problema do mal daí, né? Então, por isso que ela acaba trazendo questões objetivas a ser pensada em relação ao mal, em relação aos conteúdos e valores da sociedade que foram negligenciados, né? Então, a gente vai acabar dando o nome de mal para isso, né? E se a sombra pessoal, geralmente, ela também abarca sinais, conteúdos positivos, e quando há um esforço nosso de acolher a sombra e trabalhar, ela pode reverter em processos que sejam criativos e até potencialmente importantes e construtivos na vida da gente. Do ponto de vista coletivo, geralmente a tendência da gente é sentir uma completa impotência para lidar com essa sombra coletiva, né? E apesar dos esforços que se faz, a sensação que se tem é que a gente é, de uma maneira, incapaz de lidar com essa sombra, e ela acaba tendo aí essa dimensão gigantesca que muitas vezes assola e acaba gerando consequências realmente caóticas e desastrosas a nível coletivo, né? Então, a gente vê isso acontecer. E claro, todo político, não só o Trump, né? Todo político, todo o herói, né? Tudo que a gente vive, a arte, gente, toda a arte que a gente faz, o cinema que se produz, as novelas que se produz, os heróis da nossa vida, os políticos que a gente elege, representam momentos da nossa consciência coletiva, né? Não tem como ser diferente. E a gente está vendo realmente um movimento aí, né, no mundo inteiro, de um acirramento da sombra, né? E que vai ser representado como... Mas essa sombra, ela reflete a sombra de cada um de nós, né? Então, em algum momento... E é uma tensão, né? Porque o que o Jung vai dizer, e a Joana vai trabalhar isso muito bem, é que é um jogo compensatório, né? Dessas forças que vão mudar de lugar, né? Para poder, de uma maneira, gerar tensões favoráveis à transformação. A gente está vendo, por exemplo, uma poluição e uma perda, né? Um empobrecimento muito grande da arte, né? Em todos os setores, na música, não sei se na Europa, mas as músicas brasileiras de agora,
é palavrão, são termos chulos, são refrões pobres, né? Que não engrandece a alma, né? Então, a gente está vendo que a sombra está se manifesta na cultura, na religião, na política, em tudo que é lugar. Então, mas ao mesmo tempo, né, o Divaldo coloca que o século XX foi o século da tecnologia, o século XXI vai ser o século da arte, né, e da beleza, né? Então, está havendo um acirramento da sombra, mas esse acirramento da sombra vai forçar uma resposta, ao mesmo tempo depois coletiva. Já está reencarnando muitos espíritos aí, ligado a esse campo. A gente vê agora nos vídeos, né, de criança de 5 anos, talvez de menos, né, de 3 anos, tocando de maneira virtuosa, né, Chopin, Beethoven, né, e assim por diante. Então, a gente vai vendo assim, que, de uma maneira, essas tensões fazem parte do processo evolutivo de uma consciência individual e de uma consciência coletiva também, né, gente? Então, tudo isso está... Então, realmente, a culpa não é só dos políticos. Os políticos é uma representação das nossas escolhas e da nossa realidade, né, que se junta enquanto movimento individual, que vai somando até chegar nesse nível coletivo. Então, isso faz parte, né, do processo. Bem, alguém quer colocar mais alguma coisa até aqui? Débora? Gelson, tem como saber, assim, não sei se faz sentido essa pergunta, quem nasceu primeiro, assim, o ovo ou a galinha, assim, que o inconsciente individual vem do coletivo, o coletivo vem do individual, ou não faz sentido? São instâncias diferentes. Tu quer saber quem que vai primeiro, se a sombra coletiva ou a sombra individual? A sombra individual. Jung diz que tudo começa no indivíduo. Porque a gente não acredita muito numa transformação coletiva, né? Se não mudar o indivíduo. Não tem como ter a paz no mundo se cada um não se comprometer com a paz interna. Então, claro que o movimento coletivo é importante para chamar atenção, para tentar educar, para sensibilizar, mas o processo começa dentro de cada um de nós. O Jung é taxativo e isso também corresponde ao que a gente acredita do ponto de vista do espiritismo, né? O processo. Se todo mundo vibrar positivamente, daqui a pouco o mundo vai começar a mudar e vibrar positivamente. Então, a gente não pode esperar que venha alguém de fora e diga vamos vibrar positivamente, né? Pode vir a melhor pessoa do mundo, né, e assumir um lugar como líder coletivo, mas se não houver da parte da gente uma sensibilidade, uma proposta de mudança interna, ele não vai ter efeito. Então, o processo começa no indivíduo, né, que precisa realmente tomar consciência e se comprometer, porque geralmente esse processo da sombra coletivas, ele justamente é um tipo de refúgio que as pessoas buscam contra o desespero, a falta de fé, a falta de maturidade e de compromisso com si mesmo, ou de fragilidade, ou de falta de compromisso. Então, elas acabam projetando esse sistema de valores coletivos, religiosos, ideológicos, como uma forma de proteção do mal. Então, eu acho que eu vou mudar o planeta se eu exterminar tal raça, ou tal situação, tal realidade, ou se eu seguir aquela religião de maneira fanática ou de maneira rígida. Então, a gente acaba, de uma maneira, criando esse sistema justamente porque o homem ainda não assumiu uma responsabilidade mais individual, que é a de maturidade frente à vida. Porque se eu ter essa maturidade, né, de recolher o meu lixo, de ter mais consciência amorosa, de ser mais solidário, naturalmente o movimento vai se articulando numa grande rede também solidária e de consciência. Então, de certa maneira, né, gente, muitas vezes a gente delega no outro a responsabilidade, porque, no fundo, a gente não está comprometido com a mudança e com
e não quer mudar. A gente não quer mudar. A gente vê isso, e às vezes tem esse vernizinho, né? A gente cria a consciência coletiva, como eu falei para vocês, ela impõe regras que às vezes é necessário. Então, não pode matar, não pode ter ódio, né? Agora vem um político e diz, pode matar, pode ter ódio, todo aquele povo que tinha abafado esse tipo de sentimento se vê legitimado a dizer isso. Não, vão matar, vão ter ódio. Então, vem o discurso de ódio, as pessoas querem se armar, querem a violência como uma resposta, uma saída, né? Acho que pela violência é uma saída, solução de problemas. Então, isso já estava dentro da gente, estava abafando isso, porque existe uma consciência coletiva que cria regras importantes, mas não quer dizer que houve mudança ainda dentro da gente. E às vezes, por isso que a sombra tem que vir para fora para poder, de uma maneira, essa máscara da conveniência aí, realmente ser rasgada, né? Cair, para revelar a real maturidade espiritual que a gente se encontra. E pagar o preço, muitas vezes doloroso, de poder se confrontar com essa sombra que acaba sendo encarnada, né? Projetada a nível coletivo. Então, isso acaba acontecendo de certa maneira. Bem, e aí o que a gente vê, né, que muitas vezes essa sombra ela aparece como verdades absolutas, né? Ideias coletivas que se aceita como premissa básica, sem questionamento e sem lógica nenhuma, como se fosse a verdade, né? Então, há uma falta de consciência, né? As pessoas repetem essas convenções sociais sem questionar, porque, no fundo, lá internamente, isso convém a elas. Ou porque elas se identificam com isso, ou porque elas acham que isso vai resolver o processo sem elas pagarem o preço por essa caminhada de responsabilidade de compromisso. Então, é mais fácil dizer a culpa é de tal pessoas. Então, esses slogans, essas verdades coletivas, né? A culpa do coronavírus é dos chineses, né? A culpa é deles. Então, os chineses viraram os culpados e não tem nada a ver, né? A culpa é do planeta, nosso, de todos nós, que viemos com movimentos em todo lugar do mundo, exagerados de exploração da natureza, de consumo exagerado e assim por diante, né? De individualismo, e aí vai, né? Mas daí apareceu lá, a culpa é daquelas pessoas de lá. Né? Então, a gente tende a fazer isso do ponto de vista de uma lógica pouco elaborada, pouco criteriosa, porque é mais fácil botar a culpa de lá e eu ficar agindo, né? De maneira inconsciente, irresponsável, descuidosa com a vida e comigo e com os outros. Então, isso tudo tá em jogo aí, quando entra a questão da sombra coletiva. Então, de uma maneira, o que a gente vê aí, né, gente, nesse conceito de sombra coletiva, a gente vê que existe, a gente pode entender um pouquinho esse conflito de massa como parte dessa dinâmica que permite compreender também o momento, o espírito da época, a questão macro, então, que nos rege, enquanto destinação e evolução do planeta Terra, né? A gente pode entender isso, né? E por isso que, quando o Chico ele foi levado lá em 69 para aquela reunião espiritual, onde Jesus estava pensando, né, o futuro da humanidade, do planeta, e houve aquelas 3 possibilidades: se houver uma terceira guerra mundial, isso vai acontecer tal coisa; se não houver, vai acontecer tal outra coisa; ficar no meio termo, vai acontecer tal coisa. Então, de uma maneira, um movimento nosso, ele vai, pela lei de causa e efeito, se refletir depois nessa dinâmica coletiva também, né? Porque isso vai tomar forma
na vida não só individual, mas na vida planetária. Então, de certa maneira, toda essa crise que a gente vive de caos, de confusão, é porque o joio e o trigo estão se separando naturalmente, né? E as pessoas estão fazendo escolhas, né? E porque hoje em dia não tem mais como dizer que ninguém sabe, né? É um momento de confronto de consciência, é um momento de assumir o seu lugar no painel coletivo planetário e assumir também o que ele quer da sua vida. Então, o joio e o trigo não está sendo separado à força. Isso é um processo natural onde cada pessoa está se mostrando como ela é e está fazendo suas escolhas, né? E esse momento é importante. O Irmão X tem uma crônica que fala sobre isso, que é um momento de grande liberdade, ele diz assim, né? Então, tem duas coisas que se chegou nesse momento de crise. Numa liberdade muito grande e, de outro lado, num grau de informação também muito grande. Então, ninguém pode dizer que eu não sei mais. E, ao mesmo tempo que cada um está assumindo pelo livre-arbítrio, pela liberdade que o mundo está dando, o seu papel e a sua postura diante da vida. E aí o joio e o trigo estão se separando. Então, e ele diz que é um caos aparente, diz o Irmão X, né? Necessário para que as coisas depois se reorganizam numa nova fase evolutiva do planeta. Então, tudo isso faz parte da dinâmica da vida, nesse jogo compensatório de forças que a Joana vai explicar muito bem no livro Em Busca da Verdade, né? Onde ela vai trabalhar muito bem essa questão da sombra do self, do ego e do self também, né? Tudo isso vai estar presente de uma maneira no livro Em Busca da Verdade. Ela vai falar isso em outros momentos, mas no Em Busca da Verdade ela vai trazer isso muito bem, até ela vai trabalhar depois as parábolas, né, do filho pródigo e assim por diante. Então, reforçando essa questão, onde começa esse processo, né, não tem um livrinho que eu gosto muito, Entrevistas e Encontros com Carl Gustav Jung, que é uma série de textos que Jung fez para os jornais, ou entrevistas que fizeram para ele. E tem ele faz uma análise psicológica do Stalin, do Hitler, que é mais do momento histórico do povo americano, faz uma análise do perfil psicológico do povo americano. É muito interessante esse livro, que ele está fazendo uma compreensão do cenário do mundo em vários momentos. Então, eu acho um livro bastante atual para nós, né? Onde ele fala da crise espiritual da humanidade, ele fala que essa crise ela é religiosa e espiritual, ele explica por que essa crise é espiritual. Então, eu acho muito interessante esse livro, né? E nesse livro está uma entrevista que Jung deu em 1939, onde foi perguntado por que o problema do mundo começa com o próprio homem, né? Então, porque Jung vai dizer que o problema do mundo começa em cada indivíduo, em cada homem, né? E aí ele pergunta, mas por que começa em cada homem? Porque daí Jung vai dizer que o homem que está em paz consigo mesmo, né? Que se aceita, ele contribui de uma forma, de uma soma que é pequena, né? Para o bem de todo o universo. Então, ele diz, então, em vez de ficar se preocupando com o quintal do vizinho, com o problema dos outros, trate de resolver os seus problemas, seus conflitos privados. Trata de assumir a responsabilidade sobre vocês mesmos, que vocês vão estar reduzindo, de alguma maneira, o conflito também mundial. Então, se o homem se ocupe de assumir a responsabilidade pelo seu mundo interno, ele vai estar também transformando, consequentemente, o próprio planeta. Então, o nome do livro é Entrevistas e Encontros com Carl Gustav Jung. Eu não sei se eu não mandei para vocês em PDF, eu vou ver se eu tenho lá, se eu tiver, eu mando de novo. Eu não me lembro se eu tenho em PDF, eu acho que tem em PDF. Eu acho que estava aqueles vários livros que eu mandei para vocês. Vocês dão uma olhada depois. Vou dar uma olhada depois, tá bom?
Gelson, Bem, rapidinho, desculpa interromper, porque eu estava lendo na bibliografia que você colocou, né, para esse nosso assunto, e aí estava lá no Evangelho capítulo 5 sobre bem e mal sofrer. E aí tem uma parte assim, do texto que fala que o desânimo é uma falta. E aí eu fiquei lendo e não tinha entendido. E agora com essa sua fala, eu comecei a entender não sei se eu fui corretamente, né? Mas do ponto de uhum. vista, assim, pelo que você falou, seria uma irresponsabilidade nossa, né? Porque seria uma fuga, né, pra gente, ou não. O desânimo pode ser uma resposta espiritual de eu não acreditar em mim e não acreditar também no outro, na vida. Então, eu estou desacreditando na lógica de Deus, né? Eu estou desacreditando no amor dele. Então, eu estou indo contra uma verdade espiritual, né? Ou o desânimo pode ser também fruto de uma recusa minha também de querer dar o meu esforço, porque como é sacrificial, como a vida, então eu desanimo conforme assim, eu não quero pagar o preço também disso. Então, é, pode estar ligado a várias questões, né, Débora? Não é uma coisa só, não é nunca um fator único e não é único uma resposta, né? As questões comportamentais são multifatoriais, mas de uma maneira envolve um processo interno que no seu nível mais profundo está ligado à postura, à atitude do espírito. Né? Muito bem, gente. Então, de certa maneira, depois eu vou trabalhar isso quando a gente falar sobre o mal arquetípico, que hoje a gente não está falando sobre o mal arquetípico ainda, né? A gente está falando sobre a sombra coletiva. Mas uma das coisas que se fala, e depois eu vou aprofundar isso com vocês, é a questão, então, da gente poder dar expressão a nós mesmos de maneira adequada, para que isso que se expresse de maneira adequada possa, em vez de nos destruir, nos salvar. Porque se aquilo que a gente não expressa e existe dentro de mim, se não expressar de maneira adequada, ela vai se expressar em algum momento de maneira destrutiva. Isso é um processo lógico da dinâmica psicológica, né? Porque tudo que está em ti, em algum momento, vai tomar forma. E aí, de uma maneira, essa expressão não é só uma questão de ética, né? De responsabilidade, mas é uma questão também de amor. Então, a gente tem que ter amor por nós mesmos, pela nossa sombra também. Né? Então, esse trabalho cuidadoso com a nossa sombra, de certa maneira, é um trabalho amoroso. Né? Então, lidar com a sombra, isso o Holmes vai dizer, o Jung vai dizer, a Joana vai dizer, o Hillman vai dizer, que lidar com a sombra é uma questão de amor. E Joana vai dizer, de alto amor. Né? Porque só quando você é capaz de amar a si mesmo, a gente está construindo uma humildade necessária para reconhecer que é imperfeito. E essa humildade, esse auto-amor, ela desperta a compaixão e o amor ao próximo. Então, eu tenho que me reconciliar comigo mesmo. E para me reconciliar comigo mesmo, me perdoar, eu tenho que me aceitar, eu tenho que me amar. Isso é um ato de sair da inflação. É aceitar a tua derrota, é aceitar a tua pequenez. E isso é um ato de compaixão extrema para si mesmo, que favorece que eu também possa ter compaixão e compreensão à limitude e à dor e à dificuldade do meu próximo. Então, isso é fundamental em relação à dinâmica da sombra, seja individual como também daí coletiva. Né? E aí Jung tem uma citação que eu acho muito bonita, que ele diz assim, que eu faça o mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome do Cristo. Tudo isto, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude.
O que eu faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que faz. Mas o que acontecerá, diz o Jung, se eu descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos inimigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, ele reside dentro de mim. Sou eu mesmo. E preciso da esmola da minha bondade. E que eu mesmo sou inimigo que é necessário amar. Então, Jung faz esse questionamento que eu acho assim, fantástico, maravilhoso, né? De que, na verdade, talvez o maior inimigo que precisa ser amado, o maior miserento que precisa ser reconhecido e acolhido, está dentro de nós mesmos. E isso é um grande desafio. E todo o problema está porque a gente não quer reconhecer isso de uma maneira... né? Eu vou mandar depois a citação para vocês no WhatsApp, né? Dele, com a referência bibliográfica para vocês, que é tão bonito esse texto aí que vale a pena botar até emoldurar botar na parede, para a gente não esquecer, né, gente? Então, e como a gente tende a julgar também, né? Como a sombra coletiva faz a gente julgar de maneira os outros, né? Eu me lembrei de uma situação que uma vez o Chico Xavier estava subindo ou descendo ou andando por uma vila, por uma comunidade carente, né? E eles passaram na casa num casebre de uma senhora que, além de pobre, miserenta, com pouca saúde, tinha 2 filhos todo tortos, com problemas, não sei se eram também não só físicos, mas mentais, né? E aí uma pessoa comentou para Chico: meu Deus, o que essa mulher fez em outra vida, né? Para poder cavar esse tipo de realidade de sofrimento para ela. Tem sido uma pessoa muito má, muito terrível em outras encarnações, matado muita gente, feito muita coisa, para poder reencarnar no Brasil, nessa situação dolorosa, com 2 filhos completamente dementes, né? E aí o Chico falou assim: meu irmão, a gente não tem como julgar a situação da vida. Para tu ter uma ideia da situação, o nosso irmão Eumânio está me revelando aqui que esses 2 espíritos são espíritos que ninguém queria acolher eles. Não tinha uma alma na Terra que acolhesse eles para poder dar conta dos encargos que eles tinham que sofrer em função do processo do passado deles. E aí um espírito de Vênus, se não me engano era de Vênus, que passava pela Terra, se sensibilizou por eles e resolveu encarnar no planeta Terra e acolher essas 2 almas para poder, com o amor dela, poder redimir e educar esses 2 espíritos, porque não tinha ninguém na Terra que fizesse isso. Então, na verdade, isso não é por karma, é por extremo amor. Então, a gente sabe que as dores mais difíceis e as situações mais limites e terríveis ligadas à sombra, ou é fruto de um passado muito terrível, ou ele é resultado de um amor sacrificial muito grande, que se doa e assume também um pouquinho a dor do outro, a soma do outro, como uma forma de redenção, né? Então, porque a gente não tem como julgar e fazer avaliações que muitas vezes é a projeção da nossa própria sombra, daí, né, que está ali, né? Então, tudo isso está em jogo quando a gente trabalha com a questão da sombra. E o quanto esse caos, né, complexo da coletividade, né, essa dinâmica toda da soma coletiva, no fundo, é um jogo de necessário, de tensões, que leva, né, que movimenta
um processo de busca de luz e singularidade. Então, na verdade, tudo isso ruma, né? Segue em direção à luz e à singularidade, né? Porque nada no processo da lei divina está estacionado, né? É uma aparente caos, porque tudo evolui e tudo está em favor da busca da perfeição de alguma maneira. Então, mesmo nesse momento de sombra, esse movimento, na verdade, é uma forma de drenar e trazer para cima algo que está lá embaixo, mas que tem que ser conscientizado para poder ser transformado de certa forma. Então, também é um erro dizer assim, parece que o planeta não está evoluindo, né? Olha só o que a gente está vivendo. Tem gente que diz, eu não quero ter filho, como é que eu vou trazer filho para uma humanidade que não merece, para estar em caos? Tem uma visão negativa, pessimista da vida. Não, gente, a gente melhorou muito, muito do que a gente já era lá, né? Na Idade Média, do que já foi lá. Então, isso tudo que a gente está vivendo parece terrível, e é terrível, num certo sentido, claro, mas, com certeza, a gente está bem melhor e esse processo é necessário, por mais doloroso que seja, para poder haver esse confronto e aí dar um passo adiante nessa caminhada de libertação e de renovação espiritual, né? Até porque a gente sabe que a cada 1000 anos, né, uma leva de espíritos lá das regiões mais infra-humanas têm liberdade de reencarnar, né? E começar a ser estimulados na evolução deles. Então, é todo um movimento bonito aí de rede, de processo, onde o de mais luz ajuda os que estão aqui no meio, os do meio ajudam os que estão lá embaixo, e assim vai numa grande corrente de apoio e de troca necessária para a gente poder realmente fazer essa transformação, senão não precisa nem reencarnar, né? Então, o mundo, a dinâmica do mundo, ela é feita por interação de forças que são heterogêneas, né? Tem que haver uma multiplicidade de elementos para haver troca e haver processo de crescimento espiritual. Então, não é que a gente regrediu ou que ficou pior. São processos de ciclos naturais, onde constela algum elemento, algum conflito, alguma questão, para que a gente possa ser trabalhada e superada na medida do possível. Certo, gente? Bem, então, semana que vem a gente vai para mais uma etapa do estudo da sombra, né? Que eu acho que se eu não me engano, o papel da sombra na dinâmica psíquica, alguma coisa assim, né? Mas a gente vai ver depois, semana que vem, né? Eu vou ver qual é a sequência que eu vou dar aí, né? Tá bom? Ok. Alguém faz a prece para nós? Posso fazer. Ok. Então, vamos encerrar o nosso dia, abrindo nossos corações, as nossas almas, para darmos um abraço em nossos benfeitores queridos, que com tanto amor, tanta dedicação, estão torcendo por nós, pelos nossos acertos. A cada dia, o nosso agradecimento eterno a eles por nos darem as mãos desde o nosso renascimento, nossa chegada aqui na Terra, nessa existência. Então, vamos adentrar no mundo espiritual agora, daqui a pouco, em nosso repouso. E, se Deus quiser, podermos encontrar com esses entes queridos. Que bênção, Senhor. Encontrarmos também aqui na existência material pessoas queridas, pessoas que estão dispostas
a doar de si e ajudar o mundo a ficar mais bonito. Então, nosso agradecimento ao Gelson pela sua dedicação, por as suas explanações fantásticas. Esse aprendizado que recebemos dele a cada semana. Que tudo que estamos aqui aprendendo possa nos ajudar a dar um passo adiante, um passo mais seguro, mais firme. Que a nossa fé se fortaleça nesses conhecimentos e na certeza de que se cairmos podemos levantar. E se Deus quiser, vamos deixar este mundo mais colorido, mais suave, mais ameno, mais gostoso de se viver. Que cada dia nosso seja mais bonito, com a nossa fé, com essa certeza do porquê da vida e estamos aprendendo sobre nós mesmos. Muito obrigada à equipe espiritual que veio nos trazer esses ensinamentos sobre a nossa psique, sobre a nossa parte emocional, espiritual. Muito, muito bom estarmos aqui hoje aprendendo tudo isso. Muito obrigada também ao Fabrício por organizar tudo tão bem e nos integrar neste grupo. Desejo a todos, rogo a Deus, a todos deste grupo, aos seus familiares, aos seus lares, uma chuva de bênçãos, que haja muita paz, muita alegria em seus lares, muita saúde, uma confiança plena em nosso Pai, que sabe muito sobre a nossa vida e o nosso destino. Que o nosso Pai maior nos abençoe, hoje e sempre, que tenhamos todos uma boa semana, e se Deus quiser, nos reencontraremos aqui na próxima segunda. Que assim seja. Uma boa semana, então, gente. Paz e luz a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.